Maravilha, então bora começar a nossa aula de hoje. A gente vai começar fazendo uma transformação nos nossos métodos, né? A gente criou aí uma classe para buscar a maior carga horária de valores primitivos dentro de um array com valores primitivos. E se não fossem valores primitivos, né? Começa a fazer a modificação dos nossos objetivos. E se não fosse valores primitivos? Para tanto, a gente vai seguir esse modelo, né, essa ideia, porém, a gente vai criar agora uma classe que tenha uma carga horária. E a gente tinha criado como ideia que um professor teria uma carga horária semanal. Então, vamos fazer uma classe para representar um professor, e aí a gente vai fazer o trabalho em cima disso, né? Vai ter o nome do professor e a carga horária dele. Então, vamos trabalhar com essa ideia. Começando, então, uma classe nova, vamos criar lá a classe que vai ser professor. Então, professor, a gente vai salvar tudo dentro da nossa pastinha por enquanto, depois eu vou separar, deixar organizado para vocês. E aqui, beleza, a gente vai começar a montar a nossa classe que representará um professor e sua carga horária, né? Então, maravilha, vamos começar a nossa brincadeira aqui. Como eu disse para vocês, na aula passada, a gente estava criando um algoritmo para verificar qual que era a maior carga horária de um determinado professor, né? De um determinado conjunto de professores. Então, eu tenho lá uma instituição de ensino, eu tenho os professores e eu cadastrei quais são as cargas horárias. Aqui, por exemplo, peguei 5 professores, cadastrei as cargas horárias que eles trabalham semanalmente na instituição. E aí eu queria saber qual que era a maior carga horária. Dessa forma, a gente fez uma pesquisa para buscar qual que era maior. Como que foi o processo de criação? A gente pegou, criou um array com os valores inteiros das cargas horárias e a gente fez lá a chamada de um método nessa linha, que é o método busca maior carga horária, né? Ele vai buscar a maior carga horária. E como que funciona esse busca maior carga horária? Ele tem como padrão pegar o primeiro valor do nosso conjunto, do nosso array, ele assume isso daí como sendo o primeiro valor, assume o primeiro valor como sendo o maior valor. Ele guardou isso daqui. Após esse processo, ele inicia uma comparação com todos os demais. E a cada vez que ele acha um valor maior do que ele tem guardado, ele atualiza a informação de quem que é o maior. Então, ele guarda um novo maior valor. E como a gente estava trabalhando, a gente decidiu não guardar o valor, mas sim a posição aonde encontra-se o maior valor. Então, teve esse detalhe aí também que a gente trabalhou, né? A posição aonde encontra-se o maior valor. Então, eu guardo a primeira posição do meu array. Então, posição 0 está aqui, estou dizendo que nela fica o maior valor de carga horária, e conforme eu vou comparando e achando valores de cargas horárias maiores, que aqui está na posição 0, eu guardo a posição aonde tem esse valor daí. Isso daí para a gente é interessante, porque com a posição eu consigo dizer exatamente qual que é o valor que eu quero. Isso é legal e é bacana. E a gente vai fazer o mesmo processo para que a gente possa fazer aí agora a exibição do nome do professor que tem a maior carga horária, né? Vamos criar então uma classe para representar um professor. A gente vai começar fazendo uma string nome para a gente guardar o nome do professor e um int carga horária para guardar a carga horária do professor. Então, a gente já tem aí as duas informações que a gente vai utilizar. Vou fazer encapsulamento, porque eu não quero que possa ser inserido cargas horárias negativas ou deixado o nome do professor em branco, por exemplo. Então, vou fazer um private para proteger os meus atributos. Maravilha.
Vamos construir agora os métodos que validarão tanto o nome e depois o método para validar a carga horária. Lembro que isso aí é importante para a gente não ter problemas de inserção de valores inválidos, né? Fazendo então o método set para o nome, void set nome, string nome, e aí a gente vai fazer aqui, por enquanto, this.nome recebe nome. Não coloquei nenhuma validação, por quê? Porque eu lembro para vocês que nas últimas aulas a gente discutiu na revisão como que a gente poderia fazer alguns esquemas de validação. Então, uma das possibilidades é fazer lançamento de exceções. Então, fazer um lançamento de exceção quando uma regra de negócio não é cumprida é uma boa prática, sim. Para a execução do meu programa. Sim, vai parar e esse é o objetivo. Ele não pode continuar se aquilo dali tiver com algum problema. Quem for utilizar essa classe criada, ela pode não tratar e pensar que vai ser inserido sempre valores corretos, ou se não, ela pode fazer o tratamento, e ela usa um bloco try-catch lá para fazer a validação do que ela quiser. Mas a gente precisa indicar que alguma coisa não está certa, que está ocorrendo algum problema na inserção de algum valor. Lembrando para vocês, então, o que a gente fez. Vou mostrar o que a gente elaborou. A gente criou dentro de eletrodoméstico, né? Eu não sei se eu coloquei dentro de eletrodoméstico. Isso, dentro de eletrodoméstico. A gente colocou lá dentro de eletrodoméstico, a gente colocou algumas regras, né? Então, a gente fez alguns métodos, por exemplo, esvazio. E a gente passou alguns parâmetros para ele. Um é para ter a adequação do que eu estou medindo, no caso aqui o atributo nome, né? Eu estou passando em string, eu poderia, por exemplo, colocar aqui nome do eletrodoméstico, nome do professor, né? Eu posso fazer uma especificação um pouco melhor do atributo e não simplesmente esse nome que aparece aqui, né? Não é isso daqui. Eu posso melhorar essa apresentação de alguma forma. Então, o objetivo dessa string aqui é fazer essa melhora. E aqui, realmente, qual que é a variável que eu estou analisando, né? Para que eu possa descobrir o que eu quero fazer. Lá embaixo tem a implementação desse método. Então, lá embaixo, a gente tem a implementação do método esvazio. Ele verifica se o valor é nulo ou se o valor é vazio. Lembrando que o teste de nulidade tem que vir na frente. Porque se ele for nulo, e você testar ele depois do empty, o empty vai dar valor, vai dar null point exception, né? Então a gente vai ter que testar a nulidade primeiro, para depois testar se o valor, se ele não é nulo, se ele é vazio. Então, por isso, o teste do null. E havendo algum problema, né, a gente faz o lançamento de uma exceção. Então, a gente faz lá um illegal argument exception. E a gente lança uma exceção passando qual o campo que deu o problema. Eu vou utilizar isso daqui, essa ideia, para a gente continuar. Vou pegar exatamente esse código e a gente vai utilizar isso daqui. Esse daqui tinha sido feito como protegido, né? Então a gente colocou ele como protect. E na verdade eu vou deixar isso aqui como private por enquanto, porque não há motivos da gente usar ele como protegido agora, né? Simplesmente estou usando ele como private porque só me interessa utilizar isso aqui dentro da minha própria classe. Fora dela, não tem. Por enquanto, a gente não tem nem planejado herança. A gente só quer criar o professor com a sua carga horária, né? Então, eu posso colocar agora o meu teste do esvazio. E aí eu posso fazer lá a anotação do nome do professor. E depois o campo que representa o nome do professor. Isso daqui que eu queria mostrar para vocês, né? Eu posso fazer dessa forma. Eu posso colocar uma mensagem mais significativa para simplesmente uma variável, um atributo, né? Que não tem tanta expressão. Nome, né? Nome do professor faz mais significado, tem mais significado do que simplesmente nome. Então já melhora um pouquinho. Se ele passou por isso aqui e não gerou exceção, eu consigo fazer a atribuição. Então, perfeito. Resolve bem a nossa ideia.
Agora, a gente pode testar também public void set carga horária. Fazer lá o teste da carga horária. O teste da carga horária vai receber aqui um int carga horária. Mesma ideia, eu já posso atribuir direto, né? This ponto. Carga horária recebe carga horária. Mas aqui, nessa linha, eu posso inserir um processo de teste, né? Eu posso fazer uma testagem nessa linha para que a gente possa ter uma resposta um pouco mais bonita, efetiva do que está acontecendo, né? Então, eu posso criar um teste, eu vou usar o is, porque o is é o modificador para resultados lógicos, né, que eu estou querendo. Mesmo ele não retornando verdadeiro ou falso, ele faz aqui um teste lógico se verdadeiro deu problema, né? Se é vazio, deu problema. E eu quero testar se é is negativo, né? Por exemplo, se for negativo, ele vai gerar uma exceção. E eu vou criar exatamente essa ideia daqui. Private void is negativo. E eu vou usar o mesmo esquema que eu utilizei aqui em cima. Eu quero testar agora, mas só que eu quero passar uma string com o campo para poder informar de forma mais harmoniosa, né, o que está acontecendo. Por exemplo, carga horária com C minúsculo, H maiúsculo fica estranho, né? Então eu quero mostrar um carga, espaço, horária, né? Ou a carga horária do professor, alguma coisa desse tipo, fica um pouco mais interessante. E aqui um valor inteiro, né? Que é o que a gente vai... Calor não, valor. Calor é o que eu estou sentindo, né? A gente vai fazer o teste agora e vamos fazer essa implementação. Como só tem um, não vai precisar. Vamos verificar se o valor passado ele for menor ou igual a zero, isso daqui vai gerar para mim uma exceção e eu vou lançar uma exceção. Então, uma new ilegal argumente exatamente assim. Só que eu só vou mudar os dizeres. Então, legal, o campo não pode ser zero ou negativo. Não pode ser zero ou negativo. E aí a gente já tem um tratamento aí e eu posso passar essa informação de forma mais bonitinha, né? Aqui, então, eu posso trocar e colocar is negativo e coloco uma mensagem mais amigável, fica mais bonitinho para a gente mostrar para o usuário, né? Por exemplo, carga horária semanal. E aqui tem a variável carga horária que eu vou estar testando. Então, posso ver exatamente dessa forma, facilita a apresentação, só para ficar um pouco mais organizado, né? Esses métodos a gente pode ir agrupando eles aos poucos, né? Coisas que a gente pode... Né, eu vi por que estava assim. Não é uma linha à toa. Lerdeza. Vamos fazer agora o nosso construtor. No construtor, eu quero que ele receba exatamente os valores string para o nome e o int para a carga horária do professor. E aí eu vou passar o esquema de validação, né? Set nome, e o set nome vai passar para dentro dele o nome. E se tudo correu bem, ele vai setar o nome certinho. Se não, ele vai lançar uma exceção. Passando por isso, a gente tem o set carga horária e eu vou fazer o mesmo processo. Passar lá a carga horária para dentro. E ele deve validar isso daí. Então, dessa forma, a gente montou uma classe ajustada, bonitinha, com um lançamento de exceção, utilizando já justamente o encapsulamento. Note que nesse momento, até agora, faltam duas coisas que provavelmente vai fazer falta. A primeira seria um toString para imprimir o professor com sua carga horária.
E a segunda seria um método get, talvez, para retornar o nome do professor. Não sei se a carga horária a gente precisaria, mas talvez a gente vá precisar de um método get. Por enquanto, como eu não tenho nada, eu não vou nem construir o toString, nem os gets da vida. Vou mandar bala. Conforme a gente for precisando, eu vou fazendo a criação dos métodos que estão faltando. Aí a gente volta nessa classe, implementa mais um método e a gente vai fazendo sobre demanda de necessidade. Isso é interessante. Eu tenho noção do que eu vou usar, eu sei o que eu vou usar, já está na minha cabeça, mas eu gostaria de mostrar para vocês que é importante a gente fazer a construção sobre demanda, né? Havendo necessidade. Óbvio, dependendo do projeto, vale a pena você construir já o método get para já ficar pronto para ser utilizado, mesmo que comumente não se utilize. Então, só para lembrar, pode ser que você faça isso, para você já ter lá na frente. Mas eu recomendaria sempre os métodos set. Por quê? Porque o método set é a implementação de regra de negócio. Se de um dia para o outro mudar algum campo do teu projeto e esse campo precisar ser ligado, né, com alguma regra de negócio que antes não tinha, você vai ter que modificar muita coisa. Então, se você já utiliza o set para passar o valor para dentro do atributo, então já resolve bastante. E aí você pode sempre utilizar isso daí e não vai dar dor de cabeça. Então, é a minha recomendação de amigo para implementações futuras você não ter problema. Se é um projeto para você fazer hoje, rodar 3 dias e acabar, não perde tempo, não. É pau na muleira e vamos lá, soca a bucha e vamos lá, entrega o negócio. Se não tiver regra de negócio, não precisa nem colocar, não vai encapsular o negócio. Mas se é um sistema, um projeto realmente grande, vai por mim, faça porque você vai se dar muito bem e vai ficar muito mais tranquilo de trabalhar no decorrer dos dias, meses e anos que seguirão. Então, se você seguir uma regra bem feita desde o início, não vai ter dor de cabeça para daqui a 10 anos mexer nesse código, ele vai estar todo estruturado para qualquer modificação que se fizer necessária. Então, beleza, nossa classe está bonitinha, compilada. Diga, seu Lucas. Professor, só pedindo opinião, nesse método setNome, por exemplo, a gente conseguiria, em vez de retornar void, retornar professor. E aí a gente colocaria um return this. O que você acha disso? Pode. Então, eu gosto. Mas depende da utilização. Se você estiver retornando o próprio objeto, mas você não estiver usando ele, não vejo por quê. Se o teu método set não reaproveitar isso de alguma forma, ou você não utilizar isso lá na frente, não vejo motivo. Tirando isso, eu acho perfeito. Nesse caso daqui, só para fazer set nome, eu gosto quando eu estou usando atributos que são, na verdade, objetos de classes, né? Aí eu gosto de fazer isso daí. Quando são strings ou valores primitivos, pessoalmente eu não curto voltar ao tipo. Por que que não? Porque quando é algo mais simples, eu faria um método tipo getProfessor. E o getProfessor retornaria professor. Aí é o return disso. E aí ele retorna o objeto completo. Então você pode fazer com que ele retorne o objeto. Ou ainda, você pode fazer algumas implementações que eu também acho legal para uma questão de montagem de um novo objeto. Quando você fizer um get professor, você pode estar retornando uma cópia deste objeto e não o objeto. Então você vai pegar todos os valores de atributos e passar criar para uma instanciação nova para você não ficar com referência ligada. Então é tipo um ponto copy, né? Poderia ser um ponto copy da vida. Legal. E por exemplo, quando a gente faz isso, né, de retornar o this, a gente conseguiria, por exemplo, colocar objeto.setNome, ponto, set, outra coisa. E sem precisar ficar acessando o mesmo objeto repetidamente, né? Aí Poderia. você acha legal. Poderia. Isso daí eu acho fabuloso, eu acho super legal.
Só que tem algumas regras de boa prática que falam que quando você chama uma coisa, ponto, outra coisa, você não colocar ponto um negócio de novo, entendeu? Uhum. Por quê? Porque aumenta a complexidade do código, né? Uhum. E aí, então, você... Não é que é errado, muito pelo contrário. Eu acho que a linguagem provê uma funcionalidade de alto... Isso aí eu acho uma programação de alto nível. É uma coisa muito boa. Só que o que acontece, que eu vejo normalmente, é aí a pessoa colocar um objeto, ponto, o método, ponto, o próprio método de novo, ponto, método, ponto, método. Não sei quantas vezes, fazer N vezes um negócio, entendeu? Uhum. E aí isso daí é ruim. Por quê? Porque acaba tirando a legibilidade do teu código, aumentando a complexidade da manutenção dele. Às vezes, você quebrar uma linha em várias execuções, parece que fica repetitivo, mas ela pode ser mais clara do que fazer tudo numa linha só. Uhum. Então, é um ponto a ser avaliado. Eu gosto, eu acho legal, mas tem que tomar cuidado com o problema da legibilidade, né? Então, é uma das regras que eu acho que são importantes na orientação a objeto. Tomar cuidado para não aumentar a complexidade do que você está mostrando a um nível que fique assim difícil para um júnior, por exemplo, conseguir ler e entender. Ele tem que conseguir ler, entender e resolver. Se você achar que o cara não vai conseguir ler, faz em vários passos, mesmo você podendo fazer daquela forma. É tipo fazer o cache de objeto, né? O cache de objeto é uma droga, porque você tem que colocar um parênteses antes de chamar o método, né? Uhum. Então você tem que fazer a conversão do objeto e não do retorno do método. Então tem que ter um parênteses antes do ponto. Aquilo ali é tranquilo, para a gente olha, a gente sabe, mas não é legível. Pois é. Então cria-se um objeto temporário que fica vinculado exatamente àquela ocorrência, para você simplesmente depois colocar o nome do novo objeto, ponto, método dele, quando a gente lida com polimorfismo. É normal você querer fazer esse parêntese, mas a legibilidade fica prejudicada. Então, muitas vezes vale a pena você criar o objeto para facilitar. É uma questão de feeling. Você sentir, ver se o bagulho vai ficar muito tenso para alguém ler, vai ficar feio de ver no código, entende? Uhum. E aí, experimentação. Às vezes, discutir com a equipe vale a pena, viu? Trocar uma ideia com a equipe que está trabalhando para ver, pega uma pessoa bem gabaritada, pega a opinião dela e pega um iniciante e vê a opinião dele sobre aquele mesmo código. E aí você vai descobrir se o que você está escrevendo é legível para todo mundo, né? Sim. Essa é uma boa prática, cara, porque se o júnior não consegue ler, ou se o sênior plus advanced acha que aquilo de lá não é elegante, é bom repensar. Não quer dizer que só porque não é elegante não seja útil, não seja importante, mas é bom repensar. Só esses detalhes que eu acho que são legais de serem comentados em retornar o próprio objeto. Eu acho legal, mas tomar cuidado com o que você pode fazer com isso, porque pode ficar estranho. Legal. Literalmente. Vamos construir agora, né? Fazer a utilização de professores, né? Vamos criar a rede de professores e buscar qual que é o professor com maior carga horária. Para tanto, eu vou pegar esse código que a gente já tem, eu vou dar um arquivo salvar como, e agora não é mais primitivo, são com objetos, a rede de objetos, né? E eu vou fazer algumas modificações, né, para a gente ver. E aí a gente vai visualizando como que vai ficar isso daqui. Vou mostrar então lá com o arquivo salvar como. Esse cara não vou mais colocá-lo como primitivos, mas com objetos. Então agora com objetos. Lembrando que quando eu falo com objetos, string entra nessa, tá bom? É o mesmo esquema. Então só para lembrar, né? Show de bola. Tá lá, salvo. Agora a gente vai começar a ajustar isso daqui. A gente tem aqui a nossa carga horária toda bagunçada, que é essa daqui a primeira. Eu vou deixar ela. Então, belezinha, tá lá as nossas 5 cargas horárias, né?
Então, a gente vai construir agora um array não mais de int, mas de professores, né? Então, só para lembrar que a gente vai manipular muito vetor e muito vetor de objetos, então vai ser normal isso daqui. Se tiver algum problema, me dá um toque, a gente pode até preparar alguma coisinha extra específica sobre isso. Vou criar aqui, então, um array de professor. Então, aqui são as cargas horárias dos professores, né? E aí, cargas horárias dos professores ficou estranho, né? Eu vou chamar isso aqui de professores, porque tem o professor mais a carga horária dele. A gente pode criar isso de várias formas. Eu vou mostrar uma forma de criar e depois eu vou mostrando as demais. Eu posso dizer que isso aqui é igual a new professor, e eu vou dizer quantas posições, quantos professores eu vou ter aqui. Por exemplo, estou dizendo que eu terei 5 professores, né? Então, terei 5 professores que vai ter o nome e a carga horária deles. Maravilha. Agora, eu preciso fazer o quê? Criar cada um desses professores. Então, professores, na posição 0, eu vou pegar e vou instanciar um novo professor aqui. E aí, esse novo professor, eu tenho que passar aqui um inteiro, uma string e um inteiro. Aonde? O primeiro parâmetro é o nome, então eu vou ter que passar o nome do primeiro professor, Albertino. O primeiro valor, eu apaguei os valores que eu tinha, né? Putz, grila. Ai, deixa eu ver se eu lembro. 40. Eu vou abrir o outro. Estava salvo lá os primitivos. Pelo menos eu vou ver, né? Era 16, tá aqui. Só para colocar os mesmos valores para a gente ter as mesmas respostas, né? Então, o primeiro aqui tem 16. Aí eu posso pegar e fazer a mesma coisa para o próximo professor. Posso vir aqui e falar, professor, na posição de índice 1 vai ser o Brunetti, com 2 T's, né, Brunetti. Ele tem carga horária de 4. A gente pode falar professores no índice 2 igual a new, opa, faltou um igual, new professor, e aí a gente dá o nominho do próximo professor. Jean-Claude Van Damme tem carga horária de quanto? Não, quem é de 4 é o Claude. De cima é de 40. Confundindo, não pode. E aí eu posso fazer lá mais o 3 e o 4. 3 e o 4. E agora, Dionésio. O Dionésio tem carga horária de 64. O cara trabalha pra caramba, hein? E o José Everson. Não podia faltar o querido professor José Everson. O professor José Everson tem carga horária de 30. Então, belezinha. Só vou alinhar para a gente poder ver os valores certinhos, né? Para que possa ser enxergado, ver aí a ordem. Eu posso criar dessa forma? Posso. Se eu fizer isso daqui, tá beleza, tá funcionando, né? Então, eu preciso fazer a instanciação de cada um dos meus objetos, preciso. Isso daí é de lei. Então, eu criei um array de 5 posições. Quando eu crio arrays de objetos, cada um dos objetos dentro desse array, cada uma de suas posições vem com valor padrão null. Ou seja, o objeto não instanciado, né? Ele só foi declarado. Preciso, então, instanciar cada uma das posições. Peguei cada uma das 5 posições e instanciei. Perfeito, funcionou. E é isso daí que a gente precisava, instanciar cada uma das posições. Eu quero imprimir esse array daqui. Então, a gente vai precisar mexer no nosso método de impressão. O nosso método de impressão, ele está aqui embaixo. Então, vamos lá nele. Ele recebe um array, um vetor de inteiros, né? E, na verdade, ele tem que receber um array de professor. Então, array de professor.
Vou continuar utilizando esse toString daqui, vai funcionar, logo vou arrancar os demais. Por enquanto, não vamos utilizar. Só para a gente ver o funcionamento da impressão com toString de um array de objetos, né? Então, a gente vai ver aqui como que ele imprime esse cara. Feito isso, a gente já tem aqui, deixa eu voltar aqui em cima, o nosso imprime já funciona. Então, até aqui está funcionando. Só que se eu tentar agora buscar a posição da maior carga horária, através do meu método busca maior, ele tem que passar aqui a informação. Aqui tem duas coisas, não vai funcionar não, né? Tem que passar aqui professores e tem que passar aqui professores, né? Ele tem que buscar a maior carga horária dos professores. Vamos ver o nosso método busca maior. Mesma coisa, olha lá, o busca maior, ele está buscando, né? Está recebendo em cima de um vetor de inteiros. Eu não quero um vetor de inteiros, eu quero um vetor de professores, né? Então, professor, vetor bonitinho ali. Legal, maravilha. Isso daqui já funcionou. Depois eu volto aqui nesse método. Vamos continuar aqui em cima para ver se fechou. Ele vai devolver qual que é a posição. Agora que ele devolveu a posição, eu consigo falar lá, a posição da maior carga horária. Eu consigo devolver aqui qual que é a posição da maior carga horária. Valor da maior carga horária. Então, aqui é professores, e aí ele vai mostrar qual que é o conjunto, professor mais carga horária, né? E aqui são os nossos testes que a gente tinha feito. Vamos ver o que vai acontecer nessa impressão, né? Vamos ver o que vai rodar. Vou tentar fazer do jeito que está, vai dar chabu, com certeza, compilou. Ele deu alguns erros porque ele não consegue fazer comparação, né? O vetor atual não pode ser comparado com o vetor maior carga horária. Não pode. Por que eu não posso fazer a comparação se quem está na posição atual é maior do que quem está na posição de maior carga? Porque o resultado disso daqui é um objeto. Já que é um objeto, eu não consigo fazer comparação de maior, de menor, de igual, só se for de identidade, né? Se eles forem idênticos, se estiverem referenciando a mesma instância para ver uma igualdade, né? Senão sempre será diferente. E aí, como que eu posso resolver isso? Eu posso resolver fazendo a implementação de um método para que faça essa comparação. O que nos interessa? Comparar cargas horárias. Então, vamos voltar lá na nossa classe, que representa um professor. Então, a gente está aqui na classe que representa o professor. E agora, eu vou implementar o método que me devolve o valor da carga horária. Então, aqui a gente tem um set carga horária. Maravilha, vou fazer agora um public. Esse cara daqui vai me devolver um int get carga horária. Agora sim há a necessidade e a possibilidade de devolver a carga horária e eu vou poder comparar isso daqui, né? Joia, estou devolvendo agora a carga horária. Tem um método que me permite acesso à carga horária. Compilado isso aqui, bonitinho. Então, o get carga horária vai ser algo que a gente vai utilizar no nosso método de comparação. Então, ponto get carga horária. Eu verifico se é maior que o get carga horária do outro lado. Então, só vou quebrar aqui em duas linhas para que vocês possam visualizar. Então, estou comparando se uma carga horária... Deixa eu só aqui. Se uma carga horária é maior que outra carga horária. Então, eu estou comparando a posição do meu laço com a posição que eu julgo ser a maior. Então, eu faço a comparação. Se a posição atual for maior do que a da que eu tenho, né, que eu tenho a ideia que seja maior, eu preciso atualizar isso daqui. E eu atualizo essa informação. Modifiquei somente isso, e ele vai retornar um inteiro. Vamos ver se funciona só com essa modificação, né? Compilou, tá tudo ok. Vamos rodar, né? Vou rodar o programa para a gente ver. Maximizar e a gente vai visualizar as coisas que saíram. Olha aqui o que saiu. Eu não tenho implementado, né, um método toString. Então, como eu não tenho implementado um método toString,
cada objeto do nosso array de professores, quando eu utilizo o método toString da classe utilitária arrays, ele faz a chamada do método toString de cada um dos objetos internos. E olha só o que ele nos retorna, né? Professor, arroba, e aí vem o hashcode em formato hexadecimal. Professor é a classe e o hashcode em formato hexadecimal. Ficou horrível a gente ver, né? Ficou muito estranho. Então, o que nos falta é implementar um método toString para a gente ter uma comparação um pouco mais amigável, né? Fica um pouco melhor. Então, vamos voltar na classe professor e implementar lá um toString. Fazer já o override, então, arroba override e public string toString. E maravilha, esse cara vai retornar para a gente uma string. Agora a gente decide como que a gente quer fazer a apresentação dos nossos dados. Por exemplo, a gente pode pensar em fazer uma apresentação aonde conste, né, o nome do professor. Então, eu tenho aqui o nome do professor, depois vírgula e a carga horária dele. Então, eu vou colocar aqui um CH, dois pontos, e carga horária. Isso aqui resolve? Perfeito, funciona bonitinho. Só que para que você possa ver isso daqui funcionar, vamos ver a saída do nosso programa, se ela não ficou meio bagunçada, né? Porque ainda é bastante informação impressa, né? Então, rodando o nosso programa, maximizando para a gente visualizar, ficou meio esquisito ainda, né? Não ficou uma visão tão bacana. Depois ele está comparando o Brunetti com carga horária 40, com o Albertino carga horária 16. Isso aqui ficou legal, ó. O Claude com carga horária 4, com o Brunetti carga horária 40. O Dionésio carga horária 64, com o Brunetti carga horária 30. A gente tem lá o José Everson carga horária 30, comparando com o Dionésio carga horária 64. E aí a gente consegue visualizar isso e no final diz que quem tem a maior carga horária é o professor Dionésio e a carga horária dele é de 64. Então, 64 horas semanais. Perfeito, ficou legal. Só precisa agora a gente trabalhar um pouco, talvez, a forma da impressão. Eu não estou achando que a impressão esteja muito legal. Acho que ela está meio ruim de ser visualizada, né? O imprime, Cristóvão, não estou achando muito bacana. Nesse caso, eu vou substituir esse cara daqui para ficar um pouco mais visível. Eu vou substituir que eu quero um professor por linha, porque a informação é muito grande. Então, fazer um na frente do outro não está muito legal. Então, dessa forma daqui, eu vou fazer um for each. E aí a gente vai fazer o uso da nossa impressão. O meu for each, eu vou querer imprimir o meu vetor. Só que esse vetor, ele é do tipo professor, né? Então, eu preciso de um professor para iterar cada uma dessas opções. Então, professor. E aí, eu preciso de uma variável, por exemplo, elemento. Para cada elemento em vetor, para cada professor em professores, né? A gente vai fazer a impressão. Então, eu vou imprimir agora o elemento. E ele vai fazer uma impressão por linha. E aí, quando eu chamar o imprime, ele vai imprimir um objeto por linha. Só para ficar um pouco mais organizado ao final, eu vou colocar aqui um system.out.print para ele já pular de uma vez uma linha na hora que imprimir, né? Então, vai ficar dessa forma aqui. Compilando isso aqui, elemento, eu fechei um parênteses a mais aqui. Isso, pronto. Compilando e executando, olha lá que legal, já deu uma melhorada considerável, né? A gente tem agora a carga horária, então o nome do professor com a carga horária de cada um, e aí ficou mais organizada a visão, e a gente tem depois todas as comparações, né?
verificando a carga atual e a maior carga horária que eu tinha armazenado. O que é importante da gente entender? Não faz tanta diferença se é tipo primitivo ou se a gente estiver lidando com objetos, né? O importante que a gente precisa saber é o que a gente vai comparar. Então, qual que é o nosso ponto de comparação? A gente tem que ter aqui comparação de cargas horárias. Então, eu tenho que conseguir comparar cargas horárias. Se as cargas horárias são inteiras, então eu posso comparar com um operador lógico, né, um maior ou menor, fazendo a relação entre eles, o relacional. Posso fazer a comparação sossegado que vai dar certo. Então, a única modificação significativa foi que eu troquei aqui para colocar o get carga horária. Por quê? A gente pode fazer essa montagem, isso daqui é totalmente possível. A gente vai... Eu só modifiquei os nomes dos nossos vetores para ficar mais fácil de entender, né? Porque ele não guarda mais somente carga horária, ele guarda o professor todo, que é o nome mais a carga horária dele, né? E depois a gente vê que a impressão também funciona tranquilo, sossegado. O vetor eu mudei um pouco a forma de imprimir porque eu queria uma visão melhor, mas funcionava. Não é problema também. Então, esses pequenos ajustes é o que é necessário para transformar de um tipo primitivo para um tipo objeto. Que seria a mesma coisa, por exemplo, se eu falasse para você, olha, você está fazendo a procura num array de int, eu quero que seja double agora. São as mesmas modificações que você vai fazer. Obviamente, o que pode não ter sido o que mais modificou realmente, eu acho que foi aqui o método de impressão, para que ele fique mais claro, para a gente visualizar a resposta, né? E essa comparação aqui, é onde eu preciso chamar um método que me devolva o valor que eu possa comparar. Acho que são as duas coisas mais significativas. O restante é simplesmente trocar de tipo. Aonde tinha uma declaração de array de inteiro, eu mudei para um array de professor, né? Então, lá, era array de inteiro, virou array de professor. Eu tinha aqui um array de inteiro, virou um array de professor. Esta daí é uma das possibilidades. Então, o que nós fizemos aqui, primeira possibilidade, foi declarar desse jeito. Lembrando que existem outras formas que a gente poderia declarar. Eu vou salvar esse arquivo como uma versão 2 e vou mostrar outras possibilidades de declaração, para só ficar mais tranquilo da gente trabalhar nos próximos, né? Então, eu vou dar um arquivo salvar como. Vou salvar esse aqui como uma versão 2, só para que a gente possa ver uma segunda forma de declaração, né? Então, para ver uma segunda forma de declaração, não que seja uma modificação tão significativa, é só para mostrar que pode ser de outra forma. A gente pode pegar tudo isso daqui e criar, por exemplo, objetos professores, né? Então, também é possível fazer isso daqui. Eu posso criar aqui objetos professores. Então, eu posso fazer isso daqui, ó. Crio aqui tudo professor. Vou dar aqui os nomes diferentes, né, para cada objeto 1. Posso criar esse aqui, o professor Albertino. Posso criar aqui o professor Brunetti. Professor Claude. Professor Dionésio. E, por último, o professor Joséverson. E aí eu posso criar cada um deles dessa forma. E criei os objetos separados, e agora o que eu faço? Aqui eu vou adicionar Albertino. Então, em cada posição, eu adiciono já o objeto. Brunetti. Posso adicionar aqui o Claude, depois o Dionésio. E, por último, vou adicionar o Joséverson. Olha lá. Joséverson. Adicionei.
Posso fazer dessa forma? Posso. Então, mesma coisa, compila, dá exatamente o mesmo resultado. Então, a resposta tem que ser Dionésio CH64, carga horária 64. Então, se eu rodar, a gente vai ter como resposta na saída desse programa exatamente a mesma coisa, quantidade de iterações, tudo igual. Aqui só mudou a forma de declaração. Vou mostrar mais uma forma que eu posso utilizar para fazer as declarações. Então, é uma outra forma bem interessante também. Eu normalmente utilizo, quando a gente tem poucas coisas, eu normalmente utilizo essa. Então, carga horária, a gente vai... Carga horária, eu estou... Arquivo salvar como, estou viajando. Ah, tem dia, né? Falar bobeira. Maravilha, vamos salvar esse aqui como versão 3, a gente salvou. Eu posso fazer a declaração de uma forma mais direta. Então, eu posso, por exemplo, pegar tudo isso daqui, vou colocar aqui, vou tirar tudo isso. Então, vou tirar tudo isso. Maravilha, ó, tirar tudo isso. E tirar tudo isso daqui. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma declaração direta, né? Então, abrir chave, vou colocar esses caras lá dentro. Vou dar um recuo para a gente ver. Só para ficar mais organizado, né? E ó, fechou. Então a gente pode fazer aí a inserção, criação de todos eles. Opa, esqueci de tirar o José Verson. Deixar mais assim, fica, acho que mais organizadinho, fica mais bonito, né? Posso criar dessa forma? Posso. Então a gente já cria aqui um vetor de professores. E qual que é o tamanho desse vetor de professores? Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 professores. Olha lá que legal. Ele vai ter 5 professores. Essa daí é a quantidade exata. Esse daqui vai ficar exatamente no índice 0. Esse daqui vai ficar exatamente no índice 1. Esse outro vai ficar no índice 2. Esse outro vai ficar no índice 3. Esse cara no índice 4, dando, obviamente, o nosso total, né? Que é o nosso objetivo. A gente tem aqui um total de 5 elementos no nosso array. Perfeito. Foi isso daí que aconteceu aqui. A gente conseguiu criar todos fazendo uma chamada anônima do objeto. É uma coisa interessante, é uma coisa que facilita a nossa vida. Então, fazer chamadas anônimas quebra um galhão gigante, então facilita bem, né? Então, eu não preciso criar objeto, eu não preciso colocar nenhum objeto em cada uma das posições. Isso pode ser uma saída interessante. Então, fica aqui a dica de como a gente pode fazer isso. Só para deixar o meu toque em dia, né? Ficou tudo alinhado. Sabe que eu tenho esses probleminhas, né? A mesma coisa vai acontecer no processo de execução desse, né? Se eu executar, mesma resposta. Então, mesma resposta. Dionésio, carga horária 64. A gente teve todos os testes que foram utilizados, né? A quantidade de trocas, a posição, está tudo exatamente igual. Então, mesmo resultado a gente conseguiu. Então, uma das características mais interessantes que a gente tem é que a gente consegue, dessa forma, sempre ter uma forma mais amigável de construir os nossos arrays de objetos. Por isso que eu fiz uso da ideia de chamar um construtor passando já os meus valores como parâmetro de entrada no construtor, para a gente fazer uso e aproveitar, né? Então, o objetivo era justamente isso daqui. Então, a gente conseguiu montar a mesma solução da aula passada, que era uma busca simples, só que agora a gente está pesquisando em um array de objetos. A gente pode, obviamente, melhorar. Se eu quiser, por exemplo, na hora da exibição, aqui eu estou trazendo tudo, né? Estou imprimindo o professor. Mas e se eu quisesse, por exemplo, trazer somente o nome do professor? Perfeito. Se eu quisesse trazer somente o nome do professor,
e não o valor da carga horária, eu quero somente saber o nome do professor com a maior carga horária, eu vou lá e construo o meu método getName e eu faço isso daí acontecer. A partir desse momento, com getName, resolve a minha vida, né? Então, é uma boa saída, é uma boa prática, não fica ruim, só faltaria a implementação desse método. Então, se, por exemplo, você quiser isso, você pode ir lá na classe professor e fazer a implementação, né? A gente pode fazer lá a implementação do método público, que retorna uma string chamado getNome, que ele retorna o nome do professor. Então, beleza, a partir de agora, eu já tenho um método que retorna o nome do professor tranquilo, sem problema nenhum. Então, é uma característica muito legal, que você pode fazer uso. Então, por exemplo, .get nome. E agora, aqui, ele está devolvendo o nome do professor. Se eu rodar esse programa, ele não vai trazer Dionésio, CH64. Ele vai trazer somente, no final, Dionésio. Né? Ele trouxe aqui qual que é o professor de maior carga horária? É o Dionésio. Então, eu posso trazer informações separadas, fazer a minha montagem, aí fica a gosto do freguês. Se você quiser trazer a informação do nome do professor mais a carga horária, pode já fazer, né, o toString, que ele já retorna tudo. Se você quiser formatar isso de uma forma diferente, você pode fazer lá o professor, ponto, posição da maior, get nome, depois get carga horária para a próxima vez. Você escolhe e aí você pode montar e fazer da forma com que você achar que fique mais bonitinho de ser apresentado. Beleza? Eu acho que é isso. Dúvidas de como implementar agora a nossa busca com objetos, né? Array de objetos?